Graça e paz, amados irmãos da IPMP, família IPMP, Igreja Presbiteriana de Mendes Pimentel. É com muita alegria que eu gostaria de compartilhar algumas palavras aqui, mas antes, externar novamente a minha gratidão pela vida desta igreja, né, pela história dessa igreja e porque um pedacinho dessa história a gente viveu aí com os irmãos e é uma igreja que a gente aprendeu a amar, a respeitar, né? Uma igreja onde a gente foi acolhido, foi amado, né? Uma igreja que soube olhar para nós, principalmente para a minha vida, e me aceitar com minhas incoerências, as minhas inconsistências, né? Mas ao invés de olhar para aquilo que era talvez negativo, né, essa igreja olhou para a gente com um olhar de graça, né? E de fato a gente aprendeu aí a ser família e a ter uma visão, uma perspectiva melhor do reino de Deus, né? Eu sou muito grato a Deus aí pela vida da igreja, pela vida do conselho desta igreja, o pastor Hérbio e os demais irmãos que compõem o conselho da igreja. Acredito que já não seja mais aquele conselho de quando eu saí, mas acredito também que o conselho está alinhado, não com a visão do pastor, mas com a visão do reino de Deus, como sempre esteve. Nós somos gratos ao Senhor por isso. E quero agradecer o convite que me foi feito de poder, nesse tempo de celebração, poder compartilhar uma mensagem com os irmãos. E eu gostaria então de ler um texto das Sagradas Escrituras. Eu lembrei, pensando aqui no que compartilhar, lembrei de um lema da igreja, não sei se ainda é o lema da igreja, mas uma frase que muito foi dita aí e que marcou de fato a minha vida, marcou a minha história, que é aquele slogan, sempre firmes em Cristo Jesus. E pensando nisso, eu gostaria de ler o texto do Evangelho de João, no capítulo 15, e ali o Senhor Jesus Cristo ele diz assim aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Sempre firmes em Cristo Jesus. Eu acredito que esse texto é um dos textos que apoiam essa afirmação de uma igreja que quer de fato glorificar a Deus. Ela precisa estar sempre firme em Jesus, firmada no Cristo, aquele que cumpre a vontade de Deus, mostrando seu amor e a sua graça por nós, perdidos pecadores. E é muito interessante aqui que o Senhor Jesus Cristo ele vai falar para os seus discípulos de uma vida, de fato, alegre, de uma vida de satisfação. E o Senhor Jesus Cristo vai falar que essa vida de satisfação é uma vida frutífera. Se você voltar no verso de número 11, ele vai falar exatamente isso. Essas coisas vos tenho dito para que o meu gozo esteja em vós. Quer dizer, Jesus Cristo, alegre
com a gente, se alegrando na gente, e o vosso gozo ou o nosso gozo seja completo. Então, de fato, uma vida só tem propósito, uma vida só é completa, uma vida só é satisfatória, uma vida só é feliz, uma vida só é de fato alegre, se essa vida frutifica para a honra e glória do Senhor, se essa vida é uma vida nutrida pelo amor do Senhor e se é uma vida que compartilha esse amor. Então o Senhor Jesus Cristo vai falar que uma vida frutífera, essa vida que tem de fato satisfação, essa vida de fato que é jubilosa, ela é uma vida que é vivida nele, né? É uma vida onde nós estamos nele e ele está em nós. O apóstolo Paulo vai falar, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que aqui o Evangelho nos ensina, o Senhor Jesus Cristo e também o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar é que, de fato, nós temos que viver uma vida a ponto de sermos a expressão daquilo que Cristo é, né? Temos que ser, de fato, sal e luz, nós temos que exalar, conforme o autor do Novo Testamento diz, o bom perfume de Cristo. E isso só vai acontecer se nós estivermos unidos a Jesus Cristo. E aí, quando estamos unidos a Jesus Cristo, nós temos algumas coisas que são especiais e importantíssimas. Primeiro, nós temos cuidado, né? Nessa figura que ele fala que ele é a videira e que o Pai é o agricultor. Então nós temos aqui essa figura do agricultor que cuida da videira e cuida dos ramos da videira, né? Então nós temos provisão, né? Aquilo que nos é necessário nos é dado pelo Pai, pelo agricultor que cuida de nós. Nós temos esse cuidado de não apenas nos dar aquilo que precisamos e muitas vezes algumas coisas que desejamos, mas também é aquele que tira algumas coisas da nossa vida para que a nossa vida possa ser uma vida de fato satisfatória, né? Aqui fala de uma poda, de uma limpeza para que a gente produza mais. Então existem coisas nas nossas vidas que, ao vivermos a vida com o Senhor Jesus Cristo, ao vivermos a vida de fato que glorifica e alegra o Senhor Jesus Cristo, algumas coisas precisam serem deixadas para trás, né? O apóstolo Paulo fala, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para aquelas que estão diante de mim. Então, muitas das vezes, existem coisas boas que precisam ser deixadas para trás para que novas coisas boas aconteçam. Nós não podemos ficar... o cuidado de Deus é um cuidado que sempre nos leva para frente, tira de nós aquilo que precisa ser tirado para que outras coisas possam acontecer, para que novos frutos sejam produzidos, né? Então nós lembramos aqui o autor a Hebreus que fala que nós temos que deixar todo o peso e o pecado. Então existem coisas nas nossas vidas que a gente precisa dar uma limpa e Deus é aquele que de fato faz essa poda nas nossas vidas para que a gente possa ser limpo de pesos desnecessários, de coisas do passado, para que possamos continuar frutificando para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus Cristo vai falar que esse frutificar tem a ver com obediência, que tem a ver com amor, né? Ele vai falar então dessa questão do amor, da relação entre amor e submissão aos mandamentos de Deus. Então uma vida que frutifica é uma vida que está alinhada à vontade de Deus. E uma vida alinhada à vontade de Deus é uma vida que ama a Deus e ama ao próximo. O Senhor Jesus Cristo vai falar desta questão. Logo após ele vai falar no verso 12 que nós devemos amar uns aos outros, mas antes disso ele deixa bem claro que nós temos que amar ao Pai em primeiro lugar. E essa é a síntese do mandamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então uma vida que frutifica, uma vida que faz a diferença, uma vida satisfatória, é uma vida ligada a Cristo, cuidada pelo Pai, que vive o amor verdadeiro, que proporciona a diferença na vida de outras pessoas. É uma vida onde a gente segue para frente, né? A gente celebra os feitos do passado, mas a gente não pode querer vivê-los novamente. Os frutos do passado são do passado, nós somos desafiados a continuar frutificando e agora olhar para frente. Então que nesse tempo de celebração dos 69 anos da Igreja Presbiteriana de Mendes Pimentel, nós temos 69 anos para celebrar os feitos que o Senhor nos concedeu, mas também olhando para frente, pensando nos próximos anos que virão e
nos próximos frutos, naqueles frutos que serão produzidos para a honra e glória do Pai e que precisarão ser celebrados. Que Deus abençoe essa igreja. Muito obrigado por essa oportunidade.